Vamos continuar aqui as distorções do especialista protestante. Aqui tem outro vídeo dele, ó. Pedro e a Rocha é a cabeça da igreja. É outro vídeo. 1h18. A igreja, ela é atacada, cara, por todos esses fundamentos humanos. Que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Jamais. Que é uma igreja não fundamento de homens. Tanto que revelou ali, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o papai. Eu declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra, sobre essa quefa, edificarei minha igreja. E vai para Roma, e aí eu entendo que ele foi para Roma sim, e ele é recebido como um irmão. Ele é recebido como mais um presbítero mediante todos os presbíteros que estão ali. Claro que com toda essa diferença de ter andado... Sim, então já tinha uma igreja fundada ali em Roma. Quando Pedro foi para lá, os cristãos ali receberam Pedro como presbítero. Aonde você leu isso na história protestante? Você leu o livro Eusébio de Cesareia? Relata sobre ali a chegada de São Pedro em Roma, onde ficou 25 anos, e São Marcos escrevendo a pregação moral de São Pedro. E São Pedro ali foi martirizado, pregado de ponta cabeça, e São Lino sucedeu o seu lugar como pastoreio ali. Cara, simples entender isso, meu amigo. Os caras, eles forçam de uma tal maneira, cara, que dá vontade de parar de fazer um vídeo aqui agora, porque não tem como, isso a história não prova isso. Esse pensamentinho, esse mundinho desses doutores protestantes. Com Cristo e tal, tudo mais. Mas assim, Não dá pra ser porque igual, a igreja de Roma não foi plantada por Pedro. Isso é A verdade. igreja de Roma não foi evangelizada por Pedro. E antes de Pedro chegar em Roma, no final da vida dele, quem é que está pastoreando indiretamente é quem? Paulo. Paulo. Então a grande autoridade da igreja de Roma é Paulo e aqueles que... Pelo amor de Deus, pô. Quando São Paulo chegou ali em Roma, São Pedro já estava ali muito antes, cara. Por exemplo, São Paulo foi um reforço para São Pedro. E 1 Pedro 5,3 diz que a igreja escolhida, São Pedro fala que a igreja escolhida, eleita, é aquela que está ali onde ele está, ele. E Atos Apóstolos, o livro de Travessia, o livro de Atos Apóstolos termina quando São Paulo chega em Roma. Olha só, não, pelo amor de Deus, pô. É esses cursinhos que vocês querem comprar? Olha só. São Pedro nunca teve Roma? São Paulo era o pastor universal de Roma? Como entender isso na história? Aqui, ó. A discussão sobre a presença de Pedro em Roma e o papel de Paulo envolve disputa de poder religioso e político, validada a autoridade do papado ou contestando a hierarquia católica romana. Legitimidade do papado. A Igreja Católica usa a tradição de Pedro como primeiro bispo de Roma para justificar a liderança central do papado. Visão protestante, ó. E crítica, suas visões. Claro, a visão protestante, ele quer tirar esse contexto para você não ter essa revelação que foi dada a São Pedro, para entender o que São Pedro não teve Roma, então o Cristo não fundou na igreja. E mesmo assim, se fosse São Paulo, é católico, cara. São Paulo não pode, porque São Paulo não tem a profecia de Mateus 16:18. São Paulo ele não tem a chave de ligar. De ligar São Paulo, ele é o último menor apóstolo. Ele fala, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui, devastava a igreja. Como São Paulo vai ser o porta-voz, porque ele não tem a profecia, ele não tem a chave de ligar, ele não tem a autoridade que foi dada por Cristo, João 21:15-17. E Cristo não rogou por São Paulo, rogou só por São Pedro, o protestante. Isso aqui, quem está dizendo isso aqui, ó? Lucas 22:31, a escritura, João 21:15-17, Mateus 16:18, Mateus 16:16, quem foi revelado? Pelo amor de Deus, pô. E uma
coisa muito interessante aqui, ó. Em Gálatas, vocês usam muito distorcidamente, ó. Gálatas, deixa eu ver se é isso mesmo. Gálatas, ó. Dois. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Subi em consequência nenhuma revelação, tal expus o evangelho que prego em os pagãos, isso particularmente aos que era de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar, mas por causa dos falsos irmãos, instruídos que infrutivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade que gozamos em Cristo Jesus, fim de nos escravizar. Quando São Paulo subiu ali em Jerusalém e expôs o evangelho que foi revelado a ele, já tinha pastoreio, meu querido. Gálatas 2:9, Tiago, Cefa e João, que são consideradas colunas. Olha o termo que ele cita, Cefa. Por que ele cita Tiago? Porque Tiago é o bispo de Jerusalém. E o bispo universal? Não está aqui Simão Pedro, é Cefa. Pelo amor de Deus, cara. A visão protestante, ó. Grupos reformados argumentam que Pedro teve mais a atuação com os gentios e que não há base bíblica firme para Pedro como Papa ou soberano de Roma. Tem aqui aí, ó, os caras aqui, ó, Pastor César e o historiador. Uma coisa muito interessante aqui, ó, o testemunho patrístico que São Pedro esteve em Roma 25 anos, pregou ali e morreu ali. Todos os historiadores da época. Ali, ó. Vamos ver realmente, ó. A ideia de que São Pedro liderou a igreja de Roma por exatamente 25 anos, pregando, morrendo ali, é uma tradição histórica importante, mas que divide opiniões entre teólogos e historiadores, ó, como você. A origem da tradição, a contagem de 25 anos, geralmente do ano 42 a 67, DC vem de escritos antigos, de historiadores da igreja, como Eusébio de Cesareia e São Jerônimo. Olha só. O argumento católico. A Igreja Católica defende essa tradição para fundamentar a sucessão apostólica direta, estabelecendo Pedro como o primeiro bispo de Roma. O debate histórico, o consenso sobre a morte, ó. Apesar da disputa sobre o tempo de permanência, a maioria dos historiadores concorda que Pedro de fato morreu em Roma, martirizado sob o governo do imperador Nero por volta do ano 67 ou 64, 67. Olha só uma coisa muito interessante. Quem foi martirizado primeiro, São Pedro ou São Paulo? Qual foi a época dos dois? Segundo a tradição mais forte da igreja, São Pedro e São Paulo foram martirizados no mesmo dia, em 29 de junho de 67, no estado muitos historiadores modernos apontam que São Pedro provavelmente foi martirizado primeiro, no ano 64, logo após o grande incêndio de Roma. Olha só, cara. Cena primeiro, martírio em anos diferentes, visão histórica comum. São Pedro, 64 AD, teria sido executado logo após o incêndio de Roma, por não ser cidadão romano. Foi condenado à crucificação. A tradição afirma que ele partiu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não ser digno de morrer como Jesus. Ele foi sepultado na colina do Vaticano. São Paulo, 67, ó. São Pedro, então, foi martirizado primeiro. Olha só. Teria sido julgado e
executado 3 anos mais tarde por possuir cidadania romana. A lei proíbe sua crucificação. Sim, ele teve uma morte considerada mais digna para os padrões da época. Foi decapitado por espada na Via Ostiese. Então, foi São Pedro, então. Olha só que interessante. Por quê? Tem o pastoreio a São Pedro. A profecia, João 21, 16, 17, 18 ali, tem ali como São Pedro vai morrer, como São Pedro vai glorificar e edificar a igreja. Morrendo, crucificado, de ponta cabeça. É só, cara. A história aqui, ó, é um colosso. O que é um colosso? Imensa, cara. Imensa. De testemunha que São Pedro esteve em Roma, que pregou ali, que teve sucessores. Os historiadores, como Eusébio de Cesareia, como Santo Irineu de Leão, relata, logicamente, a lista dos primeiros sucessores de São Pedro. Testemunhos. Então não tem como, cara. O que esses caras querem apresentar aí pra vocês, cara, é farofa, cara. É farofa. E a própria Escritura não deixa brecha que São Pedro esteve em Roma. Porque a profecia não está sobre São Paulo, está sobre São Pedro. E só por São Pedro, Lucas, como vocês não seguem a Escritura, vocês enchem a boca, mas se cada um segue o que quer, cara. 22, 31. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma teus irmãos. Atos, desce o Espírito Santo, o Paráclito. Quem está pregando primeiro? Atos Apóstolos 2,14. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com a voz forte, disse-lhe: homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido, prestai atenção a minhas palavras. Atos 1,15. Em um daqueles dias levantou-se Pedro no meio de seus irmãos na assembleia reunida, que costumava de uns 120 pessoas, e disse, São Tiago estava ali. Quem toma a frente? São Pedro. Quem está liderando a igreja de Jerusalém? São Tiago. Mas se você ver aqui, desde Atos até Atos Apóstolos 15, quem toma a frente, desde Mateus, os evangelhos, destaque, sempre quem toma a frente, meu querido, é São Pedro. Agora, São Paulo está aí, vai mudar alguma coisa? São Paulo tem que abaixar a cabeça, colocar a rabinha entre as pernas e reconhecer. Eu persegui a igreja. Essa igreja tem um pastor, essa igreja tem um líder. É a Cefa, é a Kefas. Misericórdia, hein, pastorzinho? Te enganaram sobre a moto. E o cara mente. É verdade que precisa ter. É um cara de pau, cara. Ele mente que nem sente, cara. Que nem sente. Paulo ali, porque eles é que estão visitando as igrejas em Roma e estão pastoreando, estão ensinando, estão levando os evangelhos. Quando Roma recebeu, Pedro recebeu como irmão que andou com Cristo, maravilhoso, um presbítero, mas ele não mandou, não governou. Isso não existe. Cadê as fontes? Como não existe, meu querido? Olha só. 1 Pedro 5,3. O nome simbólico é Babilônia. Quem está ali? São Pedro. Onde São Pedro ficou ali 25 anos depois, São Paulo chegou, cara. Tá, naquela época. Aliás, o episcopado monárquico surge fora de Roma primeiro. Então ele quer falar, então o presbítero é São Pedro, quando São Pedro chega ali em Roma, o bispo ali é São Paulo. Para ele, São Paulo está lá. Será mesmo? O livro de Atos dos Apóstolos discorda de você. As Apóstolos 23:11, que aparece São Paulo fala, deste testemunho de mim em Jerusalém, agora é em Roma. Por que em Roma? Porque São Pedro já está ali em Roma. Já tem uma igreja ali, fundada. Só falta edificar. É fundada quando isso acontece o martírio do pastor universal. E São Paulo continua pregando, continua edificando essa igreja.
Porque é ali que vai ser proclamada mundialmente a fé católica. Porque onde está o Marte? Onde está o pastoreio? Onde está a revelação? Onde está a profecia? A São Pedro. É dali que vai ser pastoreado todas as comunidades. Universal. Antioquia, ela desenvolve o episcopado monárquico primeiro, porque assim, e aí o que eu estou falando está em todos os historiadores católicos, tá? Todos eles vão falar. Sim, mas essa mentira sua que você está falando não tá. Sim, São Pedro estava em Antioquia. São Pedro não ficou em Antioquia, ficou. E quem liderou o lugar de São Pedro ali em Antioquia foi Santo Inácio de Antioquia, certo, minha querida? São Pedro partiu para Roma. Ali que vai ter o sucessor, o primazia de São Pedro, porque é onde ele morreu. Se São Pedro tivesse morrido em Antioquia, ali seria a sede, ali seria o sucessor de São Pedro. Mas São Pedro não morreu ali. Morreu em Roma, onde deixou o sucessor São Lino. E a história comprova, todos os historiadores católicos. O que você está falando aí, que São Pedro era um presbítero, ele chegou ali em Roma, já tinha uma igreja fundada por São Paulo, tal, aí os historiadores católicos não concordam com isso. Qual os historiadores? Por quê? Não é São Paulo, porque a profecia não está sobre São Paulo. São Paulo é um protestante que vai fundar a igreja sem a visão do pastoreio? Se ele é o pastor realmente, como você disse, ele tinha colocado a casa em ordem ali em Atos Apóstolos 15. Não colocou. Quem colocou? A quem Deus escolheu. Atos 15, 7, como Pedro disse. Desde o começo, Cristo me escolheu. Ponto final, meu irmão. Se quiser aceitar, aceita. Não quiser, o problema é seu. Não havia episcopado monárquico no século I. Pedro não era bispo de Roma. Até porque o contexto dali é perseguição. Então não tem como. Não tem aquele reconhecimento estatal ou coisa parecida. Não tem a perseguição. Nada. Mas o que eu tô falando tá na historiografia católica. Eu uso a historiografia católica, tá, gente? Eu uso a historiografia católica, exegese católica, patrística católica. No mundo acadêmico, técnico, não tem essa. Então você está usando com má intenção. Se eu usar a historiografia católica, vamos ver aqui como você é mentiroso, olha só. Eusébio de Cesareia relata que Pedro ficou 25 anos em Roma e São Lino sucedeu o seu lugar. Se usa a historiografia católica, certo? Patrística católica. Olha só. Sim, em a historiador Eusébio de Cesareia, existe em sua obra crônica que São Pedro permaneceu em Roma por 25 anos em sua obra famosa História Eclesiástica. Ele, detalhe que assumiu a liderança comunidade após o martírio de São Pedro e São Paulo. Olha só. Os primeiros nomes que sucederam o lugar de Pedro em Roma, segundo os registros de Eusébio e a tradição dos padres da igreja, como Irineu de Leão. Primeiro, São Lino, 67 e 76. Esse foi o primeiro sucessor direto. Eusébio escreve explicitamente, depois do martírio de Pedro e Paulo, o primeiro a obter o episcopado na igreja romana foi Lino. Ele é o mesmo Lino citado pelo apóstolo Paulo na Bíblia, 2 Timóteo 4, 21. Olha só, até nisso, Pedro é primeiro. Até no martírio, Pedro é primeiro, depois Paulo. Segundo, Anacleto, o credo, 76 a 88 DC. Sucedeu Lino após a sua morte e governou a igreja romana também por cerca de 12 anos. Terceiro, São Clemente, 88 a 89. Terceiro bispo, o terceiro na linha de sucessão, Clemente conheceu o apóstolo pessoalmente e escreveu uma famosa carta à igreja de Coríntio, que ainda é preservada hoje. Debate sobre a estrutura da época, tal, etc. Você usa mesmo realmente? Não, sim, você usa sim.
para entender um pouco da história e para mutilar a história. Olha só, até nisso temos testemunha. Primeiro que morreu foi São Pedro, depois foi São Paulo. São Pedro, ele morreu de ponta cabeça pregado. Ele falou: eu não sou digno, diz a tradição católica, historiador católico, eu não sou digno de morrer igual Cristo. Me pregue de ponta cabeça. Ali quando São Pedro é derramado sangue, aonde? Em Roma. Está sendo fundada a igreja que Cristo prometeu. Depois São Paulo, o reforço. Por isso que a igreja venera os dois gloriosos apóstolos. Primeiro, Pedro e Paulo, que derramaram seu sangue para fundar a igreja de Roma. Quem disse aí é Santo Irineu de Leão, contra as heresias. Ponto final. Simples. E deixa bem claro aqui, a Bíblia diz aqui, João, para finalizar aqui, ó, João 21, 17, 18. Em verdade vos digo, quando era mais moço, cingia-te e andava aonde queria, mas quando fores velho, estenderá as tuas mãos, e outro te cingirá e levará para onde não quer. Por essas palavras ele, 19, indicava o gênero de morte, como que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Como Pedro glorificou, edificou e fundou a igreja de Cristo. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. É edificar. Que Cristo é o fundador. Do mesmo jeito que o mestre morreu. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Aqui é pra gente entender o quê, cara? Pra gente não cair nesses historiadores. Tem um diplominha aqui, sou mestre. Não. A igreja, ela é coluna sustentável da verdade. Uma salvação, uma só fé, um só batismo, um só pastoreio, uma só verdade. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.